Só elas? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso 26. Glória a Deus. Quantos testemunhos lindos, quantas coisas boas, né? Glória a Deus. Verdadeiramente nós estamos em um ambiente de milagres. Eu vou deixar, eu já ouvi vários aqui hoje, e nós vamos deixar para falando domingo de manhã, vai vir um testemunho lindo aí também. Agora uma moça também dando testemunho que recebeu o milagre. Oh, vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença, orando, crendo em milagres. Nós estamos em ambiente de milagres. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Senhor, nenhuma arma forjada contra a Tua igreja prosperará. Guarda e livra-nos de todos os males, em o nome de Jesus. Amém. Abriu a sua Bíblia, por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso 26. Diz assim, olha, Jesus falando uma parábola. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Por favor, queiram sentar-se. Aleluia. Irmãos, a luz está um pouco escura ou não? Não está. Por 2 momentos eu tive um apagão aqui na minha mente, eu vi tudo escuro. E agora de novo, vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Tenho tantas coisas tem tantas coisas na minha mente e no meu coração e no meu espírito que eu quero dividir com vocês. Quando os irmãos falam, o pastor fala assim, olha, vai ter pregador, vai ter a pastora Lourdes. Eu acho vocês muito carinhosos quando vocês dizem, por causa da Lourdete, aquela coisa tal. Mas olha, quantas coisas lindas Deus tem feito neste lugar. Quantas respostas de oração. Quantos pedidos que, humanamente falando, a medicina não tem mais o que fazer. A lógica do tempo não tem o que fazer. E nós, como povo de Deus, nós somos homens e mulheres. Temos aqui jovens, moças e rapazes, crianças, as crianças que vão para a escolinha, e aquelas que ficam aqui no ambiente porque querem ficar na companhia do pai, da mãe, às vezes da avó, da tia. E você fica aqui. Nesse lugar, toda palavra liberada, ela é possível para Deus. Se a palavra lançada, quando ela for lançada, você não fizer questão de ouvi-la, não fizer questão de gravar no seu coração, ou fazer questão de querer vivê-la, ela vai voltar para Deus. Mas nós temos uma palavra, Bruno, da parte do Senhor, Ana, que o Senhor diz assim, olha, toda palavra, isso está escrito no profeta Isaías 55, ali no versículo 7, 8, diz assim, olha, um pouquinho mais. Toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer o que eu a designei. Só que às vezes, como seres humanos, nós olhamos a limitação de uma família. Como homens comuns, nós olhamos situações financeiras.
Financeiramente falando, às vezes, não se tem muito ou quase nada a fazer. Espiritualmente falando, achamos que não merecemos. Que não merecemos a palavra liberada a nosso respeito. Eu estou falando isso nesta noite, não porque eu li ou estudei isso. Eu estou falando isso de experiência própria, Marquinhos. Os melhores anos da minha mocidade, eu estive na presença do Senhor, aos pés dele, como muitos de vocês. Mas tudo o que eu ouvia, eu, Lourdes, limitava, mas não pela metade, limitava muito por baixo, porque sempre achava não ser digna, não ser merecedora de tão grande excelência, de tão grande poder. Como pode um Deus tão grandioso, poderoso, Deus de estratégia, Deus que forja um povo para a batalha, Deus que forja um povo, que treina um povo, para esse povo fazer parte de um exército? Eu dizia, não sou eu. Eu estava sempre me menosprezando, sempre me diminuindo, sempre podendo pagar a minha vez. Até que chega uma hora, na vida de uma pessoa, na vida de um homem, de uma mulher, que o Senhor nos para, Ele nos confronta e Ele nos pergunta, até quando? Até quando você vai ficar ouvindo e jogando fora tudo aquilo que eu tenho preparado para você? E não é ausência de fé, não é ausência de credibilidade, é ausência de posicionamento como pessoa, fraqueza física, fraqueza emocional, falta de empenho, de forjar um pensamento arrojado, um pensamento forte. Deus não trabalha, isso eu não li, isso eu vivi. Deus não trabalha com pessoas que se fazem de vítimas. Deus trabalha com homens e mulheres que reconhecem a sua limitação. Quando reconhecemos a nossa limitação, nos colocamos diante de Deus, aí sim a palavra vem. Lembra aquela palavra que o Senhor disse uma certa vez para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. A graça de Deus, ela vem sobre a vida desta pessoa. E a graça de Deus, ela se incumbe de fazer o que o humano não teve condições de fazer. Você crê nisso? E hoje, irmãos, eu tive um momento a sós com o Senhor. Eu procuro ter um momento a sós com o Senhor sempre. Porque só a presença de Deus pode acalmar a mente de um homem. Só a presença de Deus, só a voz do Senhor pode acalmar o interior de uma pessoa. Quem já esteve aloprado aqui, sabe do que eu estou falando. Quem já teve crise de ansiedade, quem já chegou diante de um médico dizendo assim, o que o Senhor tem aí para me dar, pelo amor de Deus, me dê porque eu não estou aguentando mais. Você não tem controle dos seus pensamentos, a sua mente é uma máquina, ela é um campo de batalha, mas não para de ficar rebobinando e não chega em lugar nenhum. É muitos pensamentos para pouca ação, para quase nenhuma ação. E aí nós vamos para a presença de Deus, recebemos um toque de Deus, da grandeza de Deus. Quando eu digo receber um toque da grandeza de Deus, eu estou dizendo, quando Deus toca um homem, quando Deus toca uma mulher, quando Deus toca um jovem, um moço, uma moça, esse jovem nunca mais ele é o mesmo. Mas não é porque ele vai deixar de ser o mesmo, porque ele vai se tornar um super-herói. Os valores dele serão outros. O estado de intimidade dele com Deus é outro. E eu entendo, irmãos, no meu espírito, que é isso que o Senhor está procurando. No Evangelho de João diz assim, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores
Adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando homens e mulheres que o adorem incondicionalmente. Quando nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Irmãos, cantar isso, quando os ventos estão nos levando para frente, é fácil. Mas cantar esse louvor, quando nós estamos em um período em que as portas se fecham, onde a separação física, a morte chega, onde o não chega, onde o rebuliço que nós esperávamos, ou a viravolta que esperávamos que ia acontecer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida profissional, fosse acontecer e não aconteceu. O Senhor quer ouvir da nossa voz, da nossa boca, mesmo que o Senhor não faça, Tu és Deus na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero crer nesta noite, desde a hora que eu comecei o louvor, eu sei, nós sabemos, nós somos o povo de Deus, nós sabemos que dentro das igrejas, nós sabemos que a igreja no mundo é o maior celeiro. Dentro da igreja tem os maiores e melhores talentos. E aí você fala assim, quais talentos? Aí nós limitamos Deus a um talento de, vou pegar você como exemplo, tá bom, Lu? Uma intérprete de Libras. Esse é o talento? Você tem noção? Tem alguém aqui hoje com problema de audição? Estou falando, não. E ela está aqui. Independente de ter alguém com problema de audição ou não, eles estão aqui interpretando. Porque se acontecer de ter, essa pessoa que veio, ela não pode ir embora sem ouvir ou sem entender o recado que o Senhor tem para aquele coração. Nós não podemos sair daqui nesta noite, numa noite de milagres. Eu não posso, como pregadora do Evangelho, estar aqui e dizer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Eu posso sim dizer que Ele vai fazer, desde que eu creia que Ele vai fazer. E eu não só creio que Ele vai fazer, o Senhor já está fazendo uma obra maravilhosa neste lugar. O Senhor já está levantando. Você vai aplaudir, aplauda, dando glória a Deus. Creia nisso. Quando nós falamos de dons, falamos de talentos. E nesse momento a sós com Deus, irmãos, eu li essa passagem sobre o semeador, sobre o agricultor. Quem é o agricultor? É aquele que trabalha com a terra. Às vezes nós não queremos nem pôr a mão na terra. Mas tem gente que vive para fazer isso, para a gente comer. Se o agricultor não for para a terra, se ele não plantar, se ele não semear, se ele não colher, nós não temos o que comer. Dias desses nós vimos isso. Um pouquinho só que parou os caminhoneiros, já o pavor já quis entrar na nossa vida porque vai faltar o que comer e o que beber. É verdade, não é? Irmãos, e Jesus manda, Jesus nos fala carinhosamente, Ele nos instrui sabiamente. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Ele nos instrui a aprender com o agricultor, que ele vai e ele prepara a terra, e ele joga a semente. Ele vai, ele faz a parte dele. Ele trabalha, ele e os seus criados, ele e os seus companheiros, eles e os homens que o ajudam na lida, vai lá e fica trabalhando toda a terra. Quando eles trabalham a terra está preparada, eles vêm e jogam a semente. Você viu o pastor dizendo agora aqui na oferta, ele em um determinado lugar, o pregador disse assim, se o dinheiro que você tem na sua carteira não é o suficiente para você pagar os seus compromissos, faça dele sementes e entrega. Quando nós ouvimos isso, e entendemos isso e fazemos isso, o pastor percebeu diferença. Vocês sabem, irmã Sônia, vocês sabem, que os primeiros anos nossos aqui, eu falava assim para o pastor, até quando nós vamos pagar tudo isso? Ele falava assim, até abril.
Ele falou assim, se a gente passar abril, nós vamos vencer. Lembra disso, irmãos? E eu ficava assim, abril, venha, nós vamos pagar abril vai chegar, vamos pagar. Chegava abril, eu falei, acabou? Não, se a gente passar setembro, vai dar. E eu falava assim para as meninas em casa, setembro vai dar, venha setembro, Senhor, ajuda a gente a passar os meses, ajuda a gente a administrar. Aí um dia eu falei assim, vamos conversar sério. Quando que vai parar isso aí? Quando é que nós vamos acabar isso aqui? A hora que eu falei, vamos conversar sério, quando é que vai acabar aqui? Ele falou, senta aqui. Falei, pelo sangue de Jesus. Quando falou, senta aqui, é porque tinha coisa a mais para falar. Ele falou, não é agora não. Já passou esses meses todos, e o Senhor foi conosco. Agora nós vamos precisar ser um pouco mais forte, porque o Senhor vai honrar a gente. Eu falei, quanto tempo ainda? Quanto tempo ainda? Ele disse, mais um pouquinho. Eu falei assim, mais pouquinho quanto? Uns 12 meses. Irmãos, mas caiu um esgotamento. Vocês não sabem o que é isso, vocês são fortes. Mas caiu na minha mente um cansaço, um esgotamento. E hoje eu entendi. Hoje eu sempre falo aqui, irmãos, eu sou devagar, mas eu entendo, porque às vezes não adianta só ser apressadinho, entender tudo e deixar a bênção passar. Às vezes é melhor demorar para entender e perseverar, porque na perseverança está o seu milagre. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala assim, ó, persevera porque você vai ver o seu milagre. Persevera. Mas tem que perseverar com alegria, hein, irmãos? Irmãos, o apóstolo Paulo fala que essa leve e momentânea tribulação que passamos, ela é leve e momentânea. A gente está achando que isso vai durar para sempre, não. Debaixo do céu e em cima da terra, há tempo e propósito para todas as coisas. Daqui a pouco vai passar essa pressão, e você vai falar assim, eu não sei mais viver sem pressão. Aí quando você já aprendeu a viver sob pressão, você conseguiu dar passos de fé. Quando nós conseguimos dar passo de fé, nós acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Não é verdade? Olha o que o agricultor fez. Jesus fala assim, o agricultor, ele preparou a terra, agora ele jogou a semente. Quando ele jogou a semente, ele foi dormir. O que ele quis dizer? Que o agricultor ficou despreocupado. Olha, preparei a terra da melhor maneira e joguei a semente. O que vai acontecer? Passava dia e noite e o agricultor estava esperando. O agricultor estava esperando. Ele não sabia como, Marcelo. Não sabia como. Que a semente ia germinar e ia dar fruto. Ou ia produzir. Mas milagrosamente ele acreditava que a semente na terra morreria e no tempo certo ela iria brotar. O agricultor poderia perfeitamente ficar olhando para o céu e perguntando, quando que o Senhor vai fazer crescer isso aqui? Quando? Como que o Senhor vai fazer? Porque quando nós temos pressa, quando nós temos ansiedade, o que é ansiedade? Ausência de paciência. Irmãos, é muito triste uma pessoa sem paciência. Uma pessoa que não consegue sentar e ver um programa. Uma pessoa que não consegue sentar e ouvir o outro. Uma pessoa que não consegue caminhar uma milha se o seu próximo precisar. Eu não tenho tempo para caminhar, eu não tenho paciência para caminhar. A paciência é algo que nós não compramos ali ou acolá. A paciência é algo que nós produzimos no nosso espírito. Por quê? O que é a paciência? A paciência não é nem mais e nem menos do que fruto do Espírito Santo. A nossa carne, irmãos, ela está aflorada, ela está apressada, ela está estressada, ela quer ver, ela quer acontecer, ela quer que vai, ela quer que venha, ela quer que realiza. Mas os frutos do Espírito, ele gera em nós, ele gera na igreja o que a igreja tem de ausência. O que às vezes eu tenho de ausência? Me falta temperança, paciência.
Às vezes me falta bondade. Falo eu porque vocês não têm, vocês não precisam de nada disso. Vocês já têm tudo isso. Amém por isso, irmãos? Irmãos, pastor, eu já sou bom mesmo, eu sou fera. A pessoa precisou de mim, eu estou ali. E isso é maravilhoso. Porque vamos conversar. Tem algo mais triste do que a pessoa precisar de ajuda e olhar para a gente pedindo ajuda e você não perceber que você podia ser um canal de bênção na vida dele. E melhor do que você ser um canal, irmãos, Jesus fala assim, melhor do que dar é receber, melhor do que receber é você dar. Então a igreja, ela não tem posicionamento de egoísmo. A igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja, ela não pode ter um posicionamento em achar que o poder da palavra não é para nós. Irmãos, eu acredito que neste celeiro que é a igreja, eu acredito que Deus tem aqui pessoas que Ele esteja nomeando, que Ele esteja separando para ser grandes escritores. Homens e mulheres, você viu o testemunho? O Vinícius escreveu e o pastor disse, quem escreveu? Sou eu, pastor, fui eu que escrevi. Ele, de repente, ele nem sabe que ele escreve tão bem. Ou se sabe, não se gaba disso. Mas alguém viu o que ele escreveu e disse, você escreve muito bem. Irmãos, no que você é bom? No que você, homem, é bom? No que você, mulher, é boa para fazer? Ah, pastor, eu só sei fazer comida. Então faça comida da melhor maneira possível. De preferência sem gordura. Para sua família ter saúde e vida longa. O que você sabe fazer? Ah, eu sei tocar um piano como ninguém. Toque piano. Ah, eu sei tocar cordas. Eu sou fissurado em cordas. Eu sei teclado. Eu gosto de louvar. Eu gosto de cantar. Olha, dias desses, vou contar para vocês. Eu já fiz isso aqui em Piracicaba. A Bruna e o Joe e o Lucas foram comigo numa cidade aqui da nossa, próximo de nós aqui. Nem tão próximo, né? Taquaritinga, na igreja dos nossos amigos e pastores, Daniel e Marisa. E quando eu estava lá, era um evento regional de mulheres. E aí estavam cantando os cânticos lindos, 1000 graus, 1000 graus. Falei, meu Deus, que vontade de voltar para minha casa, ficar dentro da minha casa, meu Deus. Falei, Senhor, o Senhor ajuda eu ser quem eu sou, para que o Senhor possa me usar. E veio assim na minha mente, canta a música do Roberto Carlos. Falei, nossa, Jesus, não faz isso agora. Agora não. Eu discretamente olhei para a pastora Marisa, ela tinha acabado de descer. Eu falei assim, eu posso cantar uma música do Roberto Carlos? Ela olhou, ela falou, faça o que quiser. Falei, pedi para as irmãs se colocarem de pé. E nós cantamos, não vou cantar agora, mas cantamos assim. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras. Pergunta para essa gente aqui, a alegria que encheu aquele lugar. Irmãos, não é a religiosidade que traz alegria. O que traz alegria no coração do povo de Deus é um coração sincero, é um coração verdadeiro. E nós cantamos, e eu falava, declara para sua irmã que você tem tanto para dizer, mas você não tem palavras. E a gente canta, irmãs, eles fechavam até os olhos. Eu tenho tanto para te falar. Irmãos, é lindo. E nós temos famílias aqui. Mulher, canta para o seu marido. Eu não, pastor, eu vou cantar, ele vai dar risada de mim. Deixa ele dar risada. A gente tem que romper com a ausência de intimidade. A intimidade é o segredo de uma vida de sucesso. Olha para quem está do seu lado e fala, intimidade é tudo, intimidade é tudo. Intimidade é tudo. E quando Jesus fala, preste atenção no agricultor. Ele jogou a semente. E ele não sabia como, de que maneira, mas ele sabia que a terra iria voltar a produzir. Irmãos, irmão Disseu, nós acreditamos que Deus faz ou não acreditamos? Ele faz,
Ele faz. O irmão Disseu passou pelo vale, não passou, irmão Disseu? E você teve vitória, não teve? O Senhor tem acrescentado os seus dias, não tem? Então o irmão Disseu anda pela rua, as pessoas olham para ele e falam, não era ele que estava doente? Eu era, mas eu estou sarado. Eu passei pelo procedimento e eu fui tocado por Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou ter, mas o tempo de vida que eu tiver, eu vou viver da melhor maneira possível. E dias desses... E o agricultor, e Jesus falando da semeadura, e diz que o agricultor vai para casa, deita e dorme, passa dias e noites, e no tempo certo, o trigo vem primeiro a semente vem ali o pé do trigo, aí vem a espiga, aí vem os milhos, e quando está tudo prontinho, ele vem para colher, ele vem com as foices para cortar e levar pão ao que come. Aí, eu disse então, o Senhor está cuidando de nós, né, Senhor? Falando com Deus, o Senhor está cuidando de nós. Aí me veio a memória, aqui nesse mesmo texto, em Marcos capítulo 4 também, um pouquinho para frente, no 35, fala de uma tempestade que veio em alto mar. Quando a tempestade vem, Jesus estava com os discípulos no barco. Você sabe disso, não sabe? Não sabe que Jesus estava no barco com os discípulos. Aí quando a igreja começou, as crianças cantavam assim, meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Vocês lembram disso? Você lembra disso? Você não era convertido ainda. Você ainda não tinha chegado. Irmãos, todos nós sabemos que em várias vezes Jesus esteve em alto mar com os discípulos, porque eles atravessavam de um lado para o outro. Mas teve uma noite que depois de eles terem trabalhado, eles vão de um lado para o outro e Jesus estava cansado. E deixou o serviço de condução do barco para os homens que eram experimentados. Diz que Jesus foi lá na polpa do barco e estava deitado com a cabeça sobre um travesseiro. E o vento mudou. O vento mudou. Irmãos, tem horas que os ventos mudam lá na nossa casa. Tem horas que os ventos não se mexem. Tem horas que vem um vendaval que ele vem até assoviando. Eu não sei de onde vem aquele vento. A Bíblia diz que assim, que a presença de Deus é assim. A gente não sabe de onde vem, nem para onde ela vai, mas você sente ela. O vento, né? O vento tem essa capacidade. Olha o que aconteceu. Os discípulos começaram a gritar. Eles começaram a gritar por quê? Eles viram a água. O agricultor trabalhando com a terra. E agora os discípulos em alto mar, vendo, passando por desespero, porque as águas estavam enchendo o barco. Em vez de eles tomarem uma atitude lógica, porque eles estavam andando com quem tinha palavra de poder, com quem tinha poder liberado para eles já, eles vão até onde Jesus está, e sabe o que eles falam? Eles dizem assim, Senhor, acorda, apressa-te, Senhor, o Senhor não está percebendo, não está ouvindo o barulho, o vento está nos sucumbindo, nós vamos morrer. Diz que Jesus olhou para eles. Quando você está deitado, dormindo, como você acorda? Você não sabe nem quem você é. Você já teve dormindo um dia de tarde e acordar e você não sabe aonde você estava e nem quem você era e nem para onde você ia? Já aconteceu isso? Isso acontece quando a gente está muito cansado. O médico que falou isso. Aí, por que eu estou te contando isso? Jesus olha para eles e fala, mas esses homens estão desesperados, por quê? Jesus olha para ele e fala assim, olha o que Jesus falou para eles. Por quê? Porque vocês ainda não têm fé. Porque vocês ainda não acreditam. Porque vocês ainda não acreditam. E os discípulos estavam caminhando com Jesus. Aí Jesus se ajeita no barco e dá uma palavra de ordem. Ele diz assim, vento, aquieta-te. E diz que quando o vento para, ouve a voz de Jesus, o vento para, o mar faz bonança.
Eles estavam em alto mar. E aqueles homens olharam para Jesus e disseram: meu Deus, quem é este que até o vento ouve a sua voz? A nossa posição de servos, de discípulos, não é diferente das dos discípulos de Jesus. Jesus está perguntando para mim e para vocês: por que vocês ainda não creem? Ou por que vocês não têm fé? Por que vocês não acreditaram? Adriana, os discípulos poderiam ter orado e acalmado aquela tempestade? Poderia. Você sabe, hoje nós sabemos que nós podemos. Por que que os discípulos não conseguiram? Porque a tempestade não estava no externo. A tempestade estava dentro deles. Quando nós estamos em conflitos internos e nós não sabemos o que fazer, nós não conseguimos ter palavra de ordem. E isso não é só para os religiosos. Isso não é só para as mulheres. Isso é para toda a igreja, homens. A presença de Deus está te esperando. A glória de Deus está te chamando. A glória de Deus, o Shekinah de Deus, Ele quer descer sobre a sua vida como sacerdote da sua casa. Nós temos que administrar as tempestades que estão na nossa mente e no nosso coração. Indo de um lado para o outro, somente acreditando na força do seu braço, somente acreditando na força da sua palavra, achando que você é bom de negócio, achando que você sabe ir e fazer. Não. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Hoje eu estava lendo o informativo de novo. Eu li uma mensagem que o irmão Domingos deixou. Ele falou sobre o choro, você deve ter lido. Ele falou que Deus não despreza o choro de um homem. Ele diz que Deus não despreza. Ele diz que quando a igreja chora, que quando o povo chora, o odre de Deus, as nossas lágrimas, elas são postas diante de Deus. Às vezes as pessoas estão olhando para você e estão dizendo: toda quarta-feira você vai no culto do milagre, a sua vida não muda. Você está lá fazendo campanha, a sua história não muda. Espera aí. Você vai ver se a minha história vai mudar ou não vai mudar. Irmã, nós temos o dia certo da nossa vitória. O segredo é nós termos paciência para esperar a terra produzir. O segredo é nós termos paciência para a hora que a tempestade levantar, a gente não sair abandonando tudo, abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando o compromisso e dizendo: essa igreja não me serve. Irmãos, não é o caso, né? Essa igreja não me serve, isso não me serve. Não. Para onde iremos nós? Para onde nós iremos, irmãos? Para onde fugiremos? Às vezes eu vejo pessoas dizendo: eu vou para a igreja do fulano, eu vou para a igreja do ciclano. Irmãos, pelo menos nos comunique, pelo amor de Deus. Porque a gente está ali orando, pedindo: Senhor, abençoa, abençoa. Onde está fulano? O fulano está nadando de vento em popa lá. Então eu posso orar para outro. Então tá bom, vou lá, Senhor, abençoar. Quando você tiver que fazer alguma coisa, nos comunique. Não que o pastor, a pastora tem que saber do que você vai fazer. Mas se você procurar os pastores da igreja e disser: olha, perto da minha casa tem uma igreja, eu vou começar a congregar lá. Você tem a bênção para isso. Tem uma irmã aqui na nossa igreja, eu a chamo de modelo. É uma senhora querida, toda linda, toda cheirosa. E ela diz: pastor, eu não vou vir mais na nossa igreja, porque eu moro longe. Eu falei: a senhora não vai aguentar, irmã? A senhora não vai aguentar ficar longe de nós, irmã? Não vou mesmo. Eu estou falando isso só para brincar. Vou largar nada, senhora. Vou largar nada. Falei: não vai não. Que lindo. Isso é o quê? Ai, essa gente não ama o Senhor. Essa gente ama o pastor, a pastora, o fulano. Não. A honra a gente dá para quem tem a honra, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz? Creia no Senhor teu Deus e prosperareis, mas creia nos seus profetas e tereis paz. Não é gostoso quando você vem para um culto do milagre e o Senhor vem e fala assim: ó, aquieta-te, não te preocupe, vai plantando e espera que no tempo certo vai colher. Não pensa que o Senhor vai esquecer daquilo que você semeou. E quando você tiver que dar uma palavra de ordem, para de arrumar culpados para suas crises.
Essa praga desse homem que eu casei, por isso que eu tenho essa tristeza no meu coração. A praga do homem não tem nada a ver com isso. Ele pode ser praga por outra coisa, mas não é a culpa dele. Ou dela, né? Às vezes é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. E às vezes o problema, sabe quem somos, irmãos? Não tem dias na casa, acho que na casa de vocês não, mas não tem dia que ele vem um levante lá, você fala assim, ó, hoje eu não estou bom. Hoje eu não estou bom. E aí a sua casa perde o brilho, a sua casa não tem graça. Você olha para as crianças estão feias. Você olha para o cachorrinho está feio. Você olha para a parede está feia. Não, o problema não está nas coisas feias. O problema está onde, irmãos? A Bíblia diz que os olhos é a janela da onde? Da minha alma. É como você vê. E como você está vendo? Tem gente que quer ver anjo nos lugares. Irmãos, não adianta você querer ver anjo, você não vai ver. Mas um dia eu vi. Amém, então. Mas você não pode começar a querer crer. Você não pode querer se espiritualizar. Eu estou vendo o anjo descendo, Irmão, se o Senhor quiser te mostrar, Ele te mostra. Mas se Ele mostrar para você, Ele vai ter que mostrar para nós também. Olha para o seu irmão e fala assim, você vê bem o que você quer ver, irmão. Tem gente que só vê demônios. Tem gente que fala assim, eu vejo demônios. Eu, graças a Deus, eu nunca vi demônios. Mas eu já senti a presença dele várias vezes. E não é bom. Por isso que é bom sabermos que quem pleiteia com o inimigo não somos nós, é o Senhor. E se um dia você tiver que pleitear nas guerras espirituais, você tem a palavra. É com o poder da palavra que você vence. Você guarda isso no seu coração. Para administrarmos guerras, para administrarmos tempestades, nós temos que administrar primeiramente na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar? Uma noite, irmãos, uma noite de domingo, era uma noite de acampamento, algumas pessoas vão lembrar. Nós estávamos acampados numa escola agrícola, e estávamos debaixo de um rancho bem comprido, e tínhamos muitos jovens naquela noite. Era a noite do poder do Espírito Santo. E o pastor não estava naquele culto, porque todos os domingos de acampamento ele nos deixava e ia até a igreja, porque na segunda-feira ele ia estar conosco. Veio naquele lugar uma tempestade terrível. Uma tempestade como eu nunca vi até hoje. É um lugar descampado e um vendaval muito forte. Quem estava nesse acampamento que está aqui? Olha, é verdade isso. Veio uma tempestade tão grande, de vento, que ia levando tudo que tinha para frente. É verdade ou não é verdade? E o pastor fez o favor de não estar lá. Tem horas que o Senhor fala assim, eu vou deixar vir o vendaval para você encará-lo. Você vai ter que dizer para ele, vento, para. Eu olhei para minhas filhas, as minhas filhas gritavam, pelo sangue de Jesus. Nós achávamos que aquela noite nós teríamos morte. Irmãos, na autoridade do Espírito Santo, nós levantamos as mãos e mandamos o vento parar. E o vento parou. Você acredita? Aí que o vento parou, eles rodaram, limparam, arrumaram. E nós nos sentamos e houve um derramar do Espírito Santo naquela noite. Como nunca. O Senhor misturou a água, o óleo e a unção naquele lugar. Dias mais para frente, eu estava num campo livre, ali no Vila Aparecida, na nossa antiga cidade. Num culto de ar livre, irmã Berenice, pastora Berenice. Veio uma tempestade, mas ela não veio em terra, ela veio só no céu. O céu ficou rubro, e o vento vinha. E chegou irmãos que moravam no portal, e disseram, destruiu o portal,
As árvores estão todas no chão, as casas estão destelhadas e nosso culto estava para acontecer. Você acredita? O pastor disse, vamos embora, vamos embora. Você acredita que nós oramos e falamos assim, aqui não. Passa por cima, passa em volta, até nós terminarmos o culto. Depois, aí você pode vir. Quem estava lá e viu isso? Nós vivemos isso. Você estava tudo em cima do caminhão para fazer o louvor, lembra disso? Lembra disso? Lembra, é verdade isso. Quando eu cheguei aqui em Piracicaba, eu morava na Prudente de Moraes, no 8º andar. Veio uma tempestade. Marquinhos, veio uma tempestade. Na porta da sala da minha casa, eu morava no 8º andar. Veio uma tempestade, o prédio era grande, é grande. Arremessou a porta da minha sala. Arrancou a porta da minha sala, arrancou. É verdade ou não é verdade? O Cristiano, cadê o Cristiano? É verdade, Cristiano? Arrancou. Isso foi uma vez. Eles foram e arrumaram. Andréia, veio uma outra tempestade. Nossa, pastor, a senhora atrai tempestade? Vai saber. Eu vou na sua casa. Veio uma outra tempestade. Arrancou as portas novamente. E o vento cirandou dentro do meu apartamento. Os quadros, tudo ficou fora. Eu fiquei trancada num quarto, eu e a minha cachorrinha. É tão verdade que eu fui curada e liberta do medo, da chuva, do vento. Mas a minha cachorrinha, até hoje, se ela ouve o barulho, ela corre atrás de você para você pegá-la, de tamanho susto que ela tomou. Pastora, por que a senhora está contando isso? Eu estou vendo tempestades se acalmarem diante de nós. Só que o segredo é calma. Não tenha pressa. Você vai ver. Nós vamos viver e nós veremos o manifestar e o agir da glória de Deus. O fato de você ser homem e mulher de Deus não te livra, Marcinha, João, de passar pelo vendaval. Mas no vendaval, o Senhor tem a palavra de ordem. E a palavra de ordem é cura, é libertação, é transformação. Administra vômito, administra náusea, administra falência, administra ausência. Mas receba o seu milagre nesta noite, em o nome de Jesus. Vamos orar. Querido.